Continuamos com o tema televisão. Agora abordaremos de maneira mais aprofundada a relação entre o indivíduo e a coletividade na mídia televisiva. Vamos problematizar com a seguinte questão: como a televisão, por meio da sua programação, manipula as individualidades e molda as pessoas a padrões grupais? Para iniciar a reflexão, um referencial importante é o texto Psicologia das Massas e Análise do Ego, de Freud, que explica que o processo de identificação possui traços que indicam uma regressão do eu. Existe uma tendência da personalidade individual consciente desaparecer, dando lugar a uma orientação de pensamentos e sentimentos ditados pela coletividade. As pessoas passam a executar ações que surgem no grupo, sem refletir sobre isso. Isso acontece porque o indivíduo sente necessidade de estar em harmonia com os demais membros do grupo, estabelecendo ligações com eles. A televisão, por meio de programações diversas e publicidade, cria alvos, estereótipos e padrões de consumo perseguidos pelos telespectadores para se sentirem pertencentes a um determinado grupo, um contexto ou situações que os deixem confortáveis. Vamos ver alguns exemplos práticos disso? Observe essa imagem. Uma mulher geralmente famosa e que recebe um cachê generoso aparece segurando e utilizando uma determinada marca de shampoo. Sempre uma mulher jovem, bonita, bem maquiada, feliz e realizada. Um modelo de beleza, elegância e jovialidade. A mídia quer passar a ideia de que essa mulher é desejada pelos homens e um espelho para as mulheres. Nesse tipo de propaganda, a intenção é vender aquela imagem, de modo que as consumidoras se identifiquem com aquela garota propaganda e desejem ter o cabelo como dela. É propagado um ideal forjado pela mídia televisiva de que os cabelos longos, brilhantes, esvoaçantes são um padrão de beleza a ser seguido. É gerado um desejo e também uma insatisfação. E qual a solução para essa insatisfação? É comprar o tal shampoo para obter todos aqueles resultados e benefícios anunciados ali naquela propaganda. Parece um conto infantil, um mundo de fantasia, e a maioria das pessoas se deixam influenciar. Ao chegar no supermercado para fazer suas compras e ver uma prateleira cheia com aquele shampoo, a consumidora é impulsionada a comprar. Se tiver em promoção, então, é compra na certa. Observe essa segunda imagem. Um homem jovem, bonito, sendo admirado nas ruas por andar com um carrão, passando a imagem de ser bem-sucedido, atraente, simpático e bem resolvido. Andando com um carro zerinho, potente, com a lataria impecável e com opcionais da mais alta tecnologia. Analisando essa segunda imagem, temos mais uma vez a venda de um estereótipo. É como se num passe de mágica qualquer homem comum se tornasse um astro de cinema. Comece a reparar na grande maioria dos comerciais de televisão e imagens de revistas, por exemplo. Pessoas jovens, bem vestidas, admiradas e sorridentes vendendo algo que contribui para que elas sejam assim, atrelando a felicidade ao consumo. É o ter para ser. Ouvi um palestrante dizer certa vez que a mídia coloca a obrigação de que a mulher seja linda como as mulheres photoshopadas das revistas e o homem seja bem-sucedido como presidentes de multinacionais. Assim, construímos uma legião de insatisfeitos, buscando uma fórmula mágica que permita que sejam como os personagens da televisão. Então as pessoas enchem as suas casas e os seus corações de coisas vãs, que atolam a sua vida de dívidas, mas na prática nada muda. E por que é preciso comparar-se com alguma outra pessoa e desejar ser diferente? Por que as pessoas não podem ser bem resolvidas com aquilo que elas são? As propagandas dificilmente trazem a consciência de que somos, onde estamos e o que precisamos para de fato sermos melhores e felizes. O que querem é vender rapidamente algo que leve a pessoa a ser aquilo que ela não é. Podemos e devemos agir sendo moderados nos hábitos de consumo e atuando como agentes conscientizadores contra os capitalistas que enchem os bolsos vendendo ilusões. A citação de Marcuse nos ajuda a compreender a necessidade dos outros para a definição do sujeito individual, quando diz que o ego individual se atrofia quando uma pessoa sofre soluções impostas de fora, e que a mídia, manifestada nas antenas de TV, no rádio, na música, são, segundo ele, gritos desesperados para não ficarmos sozinhos e reduzidos a nós mesmos. Esse mesmo autor, ao analisar a sociedade atual,
Diz que a repressão exercida por autoridades em grupos sociais está sendo diminuída pela perda da função paterna. Para ele, vivemos em uma sociedade sem pai, na qual a atrofia do ego observada por Freud pode ser amplamente encontrada. As mídias vêm cumprindo essa função de atrofia do ego, em que o individual é esmagado pelo grande clamor das mídias que fazem com que os consumidores escolham entre opções que, no final das contas, seguem os mesmos princípios e conduzem a contextos de vida muito parecidos. É preciso deixar claro que a formação do eu mediada por relações fragilizadas, carentes de situações de enfrentamento para a formação de um ego bem estruturado, acaba por colocar as pessoas, e as crianças em particular, diante de um processo de identificação com o coletivo, no qual se sentem ainda mais favoráveis a uma adesão apressada aos ideais do grupo, sem parâmetro valorativo para avaliar suas ações. Uma sociedade liberada dos vínculos sentimentais com a autoridade paterna como símbolo de consciência moral, leva à propagação da agressividade e colapso do grupo. Esse cenário se confirma não só pela realidade das grandes cidades, mas também pelos conteúdos dos programas de TV, dos filmes do cinema e dos conteúdos e usos da internet. É necessária uma urgente revisão de valores e de práticas. Com mais de meio século de existência, a televisão está no centro das discussões e reflexões de muitos grupos de pesquisa em todo o mundo. O fenômeno da amplificação e massificação comunicacional provocado pela televisão só pode ser comparado mais recentemente com a internet, que em menos de 20 anos avançou por todo o mundo, alterando práticas e hábitos relacionais. A nova geração de telespectadores está sendo formada com novas maneiras de comunicação e novos formatos de aprendizagem. Diferente de gerações anteriores, o acesso à informação é agora ilimitado, cabendo a cada um estabelecer suas estratégias didáticas. A televisão via internet relaciona o tradicional uso da televisão com as redes digitais. Acompanhe como funciona. A televisão que acessa a programação via internet também é chamada de TV IP, ou televisão por protocolo de internet. Nesse modelo, é possível ao usuário escolher o que quer assistir, pausar, assistir novamente e buscar programas conforme suas preferências. Trata-se de um projeto que vem ganhando força no Brasil e que vem se popularizando entre a classe média e alta nos últimos 2 anos. Para possibilitar o acesso, são feitas parcerias entre provedores de internet e empresas de TV por assinatura. Existem 2 formas básicas de transmissão: as modalidades live e on demand, que vinculam filmes, seriados, documentários e programas de diversos canais e produtoras. A modalidade on demand é formatada conforme o gosto do freguês, que pode assistir o que quiser, quando quiser. Não é preciso fazer o download completo para assistir os programas, pois ao mesmo tempo em que o computador baixa as informações no vídeo na internet, o usuário já vai assistindo. No formato livre, ocorre a retransmissão de canais de televisão e rádio ao vivo para a internet. Para ter acesso à televisão digital via internet, é preciso ter um televisor digital que acesse a internet e contratar um serviço de transmissão. O valor da mensalidade é bem mais barato do que aquele praticado pelas tradicionais TVs por assinatura. O que ainda impede a popularização da televisão via internet é a questão da infraestrutura de redes, que também impede o acesso à internet em muitas regiões do nosso país. Na próxima aula, a última da trilogia sobre a televisão, falaremos sobre as implicações do uso e do consumo da mídia televisiva. Até lá!